Gravando aqui agora, bem-vindos à Matrix, espero que esteja todo mundo aí bem, né? Também sobrevivendo, amanhã é feriado. Vocês vão ter aula sexta? Ou não? Não, que bom então. Que bicho, tem um colégio que eu trabalho que vai meter aula sexta em mim, você acredita? Brincadeira, né, velho? Vai ter ninguém vai querer assistir essa aula. É foda. A escola é meio doida a cabeça, meio da pandemia dessa. Vai querer cumprir, quebrar feriado. Ninguém pode viajar mesmo, mas ninguém quer assistir aula também não, filho. Tô tá cansado, véspera de férias. Galera, aula passada, a gente estava discutindo na sociologia, né? Nós terminamos filosofia, mas a gente começou sociologia 2 semanas com Marx, não foi isso? Hoje, então, eu quero encerrar a discussão aí sobre Karl Marx, tá? Nessa parte da sociologia pra gente. Nossa última aula foi de filosofia, não foi? Confere? Foi, né? Ótimo. Então, hoje a gente vai continuar os conteúdos relativos a Marx. Peço aí que já deixem a lista que eu enviei para vocês na última aula de sociologia aí preparado, para se tiver alguma dúvida, alguma questão aí que a gente resolva. Lembrando que grande parte do conteúdo daquela lista eu não tinha dado ainda. Eu vou dar hoje para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, então? Bem, na última aula nós discutimos os conceitos aí de Marx, de infraestrutura, superestrutura social, né? E hoje, então, a gente precisa dar continuidade para entender alguns pontos da sua teoria dos modos de produção, alguns conceitos do Marx relativo à mais-valia e etc. Então, a gente tinha parado aqui, que vocês estão vendo aí na tela. Lembra que nós dividimos aí infraestrutura, superestrutura? Trabalhamos isso, não trabalhamos? Sim, né? Então, beleza. Então, hoje, nós vamos estar trabalhando aqui a teoria da mais-valia do Marx, valor de uso, valor de troca, questões que são bem conceituais. Então, preste atenção. Bem-vindos à Matrix e vamos lá. Entender todo o processo de organização, né, do pensamento marxista, a gente tem que pensar algumas questões relativas à sua teoria. Um dos pontos mais fundamentais do pensamento de Marx está associado, inclusive, à noção que ele faz, né, do conceito de mais-valia ou mais-valor. Para alguns autores, né, é comum encontrar a expressão mais-valor. Tá? Então não tem problema, é uma mera questão de tradução. Mas o conceito no alemão, né, Marwart, que é esse conceito que está aqui aparecendo para vocês, é associado a uma diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção, né, e do valor do trabalho que foi executado. Ou seja, presta atenção numa coisa, imagine só que a gente saiba que a diferença que tem, vamos imaginar aqui, ó, o valor que esse livro do Sêneca, que eu estava lendo aqui hoje, o valor desse livro do Sêneca, né, vendido no mercado, é diferente, evidentemente, do valor do custo dele. A gente fala de custo, que é o meio de produção, mais o valor do trabalho. Ou seja, a quantidade que foi pago para os trabalhadores que fizeram esse livro, que não foi um só, foi em grande quantidade, né? Ninguém vai empregar 1000 trabalhadores para fazer a porra de um livro. Uma grande quantidade, ao mesmo tempo dos custos, do papel, de toda a produção. É claro que o valor dessas mercadorias ela vai ser bem diferente. Então vamos imaginar que existe uma diferença entre o valor do mercado, produzida pelo mercado, beleza? O valor final da mercadoria produzida e a soma dos meios de produção e do valor do trabalho. Isso dá uma diferença, o que nós vamos chamar de mais-valia. Veja que essa mais-valia, então, seria uma equação direta entre, sei lá, paguei acho que R$30 nesse livro, mas qual foi o custo total dele? Eu juro para vocês que numa editora que publica isso aqui em grande quantidade, isso aqui não deva ter custado totalmente uns R$7. Então, R$23 é o valor
né, da mais-valia desse produto, certo? A mais-valia ela pode ser entendida também como trabalho que não é pago ao trabalhador. Por quê? Diz para mim, qual é a classe produtora da mais-valia? Quem produz essa riqueza material? Proletariado ou burguesia no capitalismo? Classe produtora. Proletariado, perfeitamente. Marx entende que classe trabalhadora é classe produtora. A gente geralmente hoje tem muito ouvido assim, porque o produtor de grãos, não sei das quantas, né? Produtor o cacete, filho, é o dono da fazenda. Ele nem suja o pé dele da botina velha dele lá, ó, no meio da roça. Quem trabalha é que produz, né? Ele pode ser o proprietário, mas ele não é o produtor. Ele é o expropriador na leitura do Marx, né, dos bens da riqueza do trabalhador. O trabalhador produz, alguém expropria, né, o trabalho alheio. Veja que no Marx, ele também distingue a mais-valia em duas formas, duas maneiras de a gente produzir um aumento da mais-valia. Vamos lá. Ô, Sândila, me ajuda aí, já que você está respondendo. Fala para mim aí, não precisa usar os conceitos do Marx, não. Como é que você pode aumentar a mais-valia de uma empresa? Como é que você pode aumentar os lucros de uma empresa? O que você tem que fazer para isso? Vamos lá, você é empresário, nessa época de pandemia, o que você faria para aumentar os seus lucros? Aliás, é possível aumentar o lucro na época de pandemia? E aí? Pode usar o microfone, Sângela, fica à vontade. Israel. De obra mais barata? Mão de obra mais barata, por exemplo, é uma boa saída. Mas o que geralmente se faz? E aí? Para obter mão de obra mais barata, o que você vai fazer? Diminuir custo, diminuir o salário? É uma boa saída. O que o Marx vai dizer? Ele vai falar o seguinte: você pode aumentar a mais-valia fazendo várias coisas. No caso dos exemplos que vocês deram para mim, foi de mais-valia relativa. Baixar o preço dos produtos para uma possível queima de estoque. Pode ser, mas isso é muito variável, Larissa, porque isso depende, por exemplo, do valor de custo que a sua mercadoria tem. Como é que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos entender esse processo. Mais-valia absoluta. Para retirar mais valia, ou seja, mais riqueza do trabalho produzido pelo trabalhador, você pode simplesmente aumentar a jornada de trabalho dele. Ou seja, a mais-valia absoluta é um processo no qual você aumenta, né, estende a jornada de trabalho, mantendo o salário constante, o que chama de mais-valia absoluta. Exemplo, você estende a quantidade de tempo de trabalho. A gente pode falar que isso aconteceu nesse nosso tempo contemporâneo com a reforma da Previdência? Pode. Pode falar que é uma mais-valia absoluta. Aumentamos o tempo que o trabalhador vai trabalhar para aposentar e a aposentadoria não aumentou. Né? Ninguém aumentou o valor da aposentadoria. Pelo contrário, né? Tem possibilidade aí de ter sido reduzido em grande parte. Então, a mais-valia absoluta, você aumenta o tempo do trabalho, mantém salário constante. Veja, aumentou o tempo de trabalho, meu salário é o mesmo. Então, aumentou a diferença entre o custo e o valor das mercadorias produzidas. Na mais-valia relativa, ela é muito mais segura, justamente porque com o aumento da mais-valia absoluta, vai gerar atrito entre trabalhador e patrão, não vai? Acirra a luta de classe, você obrigar o cara a trabalhar mais. No entanto, a mais-valia relativa, você aumenta a produtividade física do trabalho, né, pela mecanização, ou seja, há um investimento em tecnologia, em maquinário, etc., que acelera o processo produtivo. Então, enquanto 10 trabalhadores faziam a função de 20 pessoas, você pode ter 5 trabalhadores, 10 máquinas, né, que você investiu na máquina, você não gastou, você investiu na máquina e ela pode produzir como se fosse 50, 100 trabalhadores. Por isso que todo pequeno proprietário, ele vai investindo em tecnologia até ele chegar numa automação maior, mais-valia relativa. No neoliberalismo, é muito comum a mais-valia relativa justamente porque ela cria processos aí de
mecanização, automação, investimento tecnológico, substituindo trabalho humano por um trabalho mais maquinofaturado. Beleza? João, Sim? por que você falou que a mais-valia absoluta ela é mais segura? Não, a relativa é mais segura. A absoluta é mais perigosa. Ah, tá, eu entendi errado, então. Tá? Ela é mais perigosa porque a mais-valia absoluta ela pode gerar atrito entre trabalhador e patrão. Na mais-valia relativa, é muito mais comum as pessoas aceitarem esse processo. Porque aí o que você gera nos trabalhadores? Competição, né? Só pegarei trabalhadores qualificados. As pessoas vão loucamente se qualificar para garantir seus empregos. Porque a mais-valia absoluta, você vai enferrar todo mundo aumentando o tempo de trabalho. Entendi. Entendeu? Bem, e o que é uma mercadoria, então, para Marx, né, galera? Mercadoria é a riqueza que uma sociedade produz, né? Simplesmente tornando um determinado objeto enquanto uma coisa comprada e vendida. Mercadoria é objetos que têm valor, que possuem valor. Então, por exemplo, pessoas vão se tornar mercadoria. Nós vamos falar que isso é o processo de reificação, onde nós somos coisificados. Né? Reificação é um conceito do Marx que tem a ver com o processo de coisificação. Nós viramos uma mercadoria. Uma prostituta vira um pedaço de corpo, um juiz vira a lei, beleza? O professor vira o intelecto, quer dizer, você constrói um processo onde a pessoa vira uma coisa comprada e vendida. Então eu pago o seu salário, o escravo é meu objeto, quer dizer, isso é um tipo de reificação. Desumaniza, né, o ser humano por trás desse processo de mercado. Como é que as mercadorias são vistas por nós? Com valor de uso e valor de troca. Muita atenção para não confundir isso aqui. Valor de uso, valor de troca. Presta atenção. A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo. Uma coisa que, antes de mais nada, por suas propriedades, satisfaz as necessidades humanas, seja qual for a natureza. A realidade, a utilidade de uma coisa faz dela valor de uso. Esse caráter da mercadoria não depende da quantidade de trabalho empregado para obter suas qualidades úteis. Porque o valor de uso, vamos lá, o valor de uso da água é matar a sede, certo? Mas ela pode ter um valor de troca no mercado. Por exemplo, 1.000 litros de água podem equivaler, sei lá, a uma grama de ouro. Vamos imaginar assim. O valor de uso é o valor da necessidade que aquele objeto tem. Agora fala para mim, um alimento tem mais valor de uso do que um ouro? Sim. Sim, né? Porque ele é muito mais para satisfazer nossas necessidades do que um ouro. Na verdade, ele é muito mais essencial. Então, o valor de uso é simplesmente a propriedade que um objeto vai ter para reproduzir uma necessidade humana. Mas no valor de troca, pode ser que 1 grama de ouro vai valer muito mais, né, do que um prato de comida, de alimento, né, para uma pessoa. Veja, o valor de uso é o uso que o objeto tem e o valor de troca é simplesmente uma relação quantitativa, né? Ela é quantitativa porque, veja só, podemos entender o valor de troca enquanto proporção que uma mercadoria tem quando a gente troca ela. Por exemplo, 1.000 bananas equivale a, sei lá, 200 quilos de papel. Sendo o último termo o valor de troca da banana expressa em papel. Quer dizer, o dinheiro não faz isso com as coisas? Vem cá, eu não pego este equipamento aqui, ó, tecnológico, e troco, né, uma quantidade de montante de dinheiro por ele. Então, o valor de troca, galera, é o valor que ele tem no mercado, enquanto troca de uma coisa para outra. A gente faz troca a todo momento. Ó, a gente tem um dinheiro aqui online, né? Recebi, inclusive, hoje, ó. Rapaz, sextou, hein? Porque hoje é sexta para mim. Ah, menino, hoje o bicho pega. Quer dizer, você pega o valor que eu recebi aqui online, troco por uma mercadoria, que com certeza mais tarde será cervejas. Beleza? Com certeza, Duarte. Mas vale relativo ao que causa desemprego estrutural. Justamente porque a gente tem uma quantidade aí de troca de trabalhadores, né, não qualificados por outras pessoas. Dúvidas e questões?
Veja que o ser humano é um ser capaz de atribuir valor às coisas. Então a gente dá valor simplesmente num objeto mais do que em outro, né? Paga mais num, paga mais no outro, despende mais esforço para um, menos esforço para outro. Tranquilo? Dúvidas e questões? Comentários e xingamentos? Não? Então eu continuo. Uma outra questão na teoria de Marx é o que a gente entende como chamados modos de produção. Nenhuma sociedade humana vive de fotossíntese, eu acho que vocês sabem bem disso, né? Para a comidinha chegar no seu prato, para a escola estar paga, para você ter essa roupa, alguém trabalhou, alguém produziu, alguém pagou. É todo um grande processo complexo de relações de produção, não é verdade? Então, veja, eu fico às vezes neurótico assim, cara, quando eu estou em algum momento mais de reflexão e aí você fica pensando, caramba, eu tenho um determinado objeto, esse objeto meu vale tanto, mas como é que isso chegou na minha mão, né? Quantas mãos já se passaram esse projeto? Isso é relação de produção. Mas do outro lado, você tem também pessoas que trabalharam fisicamente, que nós compramos, que nós pagamos, ou que nós roubamos, enfim, alguma coisa que nos chegou até nossa mão. Marx vai entender que tudo isso junto se chama modo de produção. O que é o modo de produção? É o conjunto de meio de trabalho e os objetos, certo? De trabalho, ou seja, tudo aquilo que foi necessário, né, que mediou, que medeia a relação entre o homem e a natureza. Ou seja, a humanidade é uma sucessão de modos de produção. Então, por exemplo, no Egito eles tinham uma forma de trabalhar, de produzir riqueza diferente da nossa. Modo de produção asiático, modo de produção capitalista. Então a gente pode dividir os modos de produção na história da humanidade. Imagina aqui para mim, olha para cá. Imagina uma linha do tempo, daqui até aqui. A gente vai dividir a história da humanidade em modos de produção específicos, tá bom? Lembro vocês que, pelo amor de Deus, não sejamos etapistas. O modo de produção na teoria do Marx tem a ver com fases. Fases de surgimento do modo de produção, gênese dele, certo? Desenvolvimento, consolidação, processo de crises cíclicas. Então, todo modo de produção começa, desenvolve e acaba. Nenhum modo de produção é eterno. Isso é aquela noção de historicidade que nós vimos no Karl Marx. Lembra o que é historicidade? Está relacionada, por exemplo, à condição que os seres humanos possuem de compreender uma espécie de que tudo é humano, tudo é histórico, tudo surge, desenvolve e acaba. Nada é eterno. Então, você que acredita que o capitalismo vai durar para sempre, um abraço para você. Um dia isso vai acabar. Não sei quando. Né? Marx também não era tarólogo, né, para descobrir. Mas veja, na sua teoria do modo de produção, a primeira forma de produção humana, a forma mais rudimentar e antiga, era o modo de produção comunal primitivo, que é esse primeiro aqui, ó. Comunal primitivo, que era o modo de produção que não tinha classe social, era o trabalho humano simplesmente para suas necessidades. Professor, quando foi isso? Nos chamados primórdios da humanidade, nas primeiras organizações humanas, onde o trabalho era produção agrícola e distribuía para toda a comunidade, e não se originava excedente produtivo. São as formas mais antigas de produção humana, certo? Alguém ligou o microfone aí? Quer falar alguma coisa, Matheus? Não? Então tá bom. No Marx, um primeiro modo de produção, né, que ele é ausente de classes sociais, é esse aqui. Mas você tem um outro modo de produção que, ao longo do tempo, vai aparecendo as classes sociais. Como é que se originam as classes sociais, as primeiras propriedades, né, que o Marx assim vai chamar? Através do excedente produtivo. Em determinado lugar do mundo, em determinado momento, produziu mais do que o necessário para as necessidades humanas, e isso foi sendo acumulado por alguns indivíduos. Foi criada a noção de propriedade. O primeiro modo de produção organizado para esse momento é o modo de produção asiático, em que se originou as primeiras condições de exploração
né, de uma comunidade superior de alguns homens para o outro. São as primeiras sociedades humanas, sociedades baseadas nas grandes obras de irrigação. Lembra? O Império Inca, aqui na América, né, o Egito, a Mesopotâmia, os povos fenícios, as chamadas sociedades teocráticas de regadio. O modo de produção asiático determinaria as condições, né, dessas primeiras formas de organização social humana, né, nos povos indianos, chineses, orientais, enfim. O modo de produção antigo, ou também chamado de escravista antigo, é o terceiro modo de produção. Ele se desenvolve com grande ênfase nos povos gregos e romanos, como centralidade desse modo de produção, onde você tinha a primeira forma, ou grande aparência de uma divisão social do trabalho, onde se aparenta os ofícios, as especializações dos homens, né? Um tipo de trabalho mais baseado na escravidão. Veja que é o modo de produção escravista antigo, ou modo de produção antigo, como o próprio Marx falava. Ok? Veja que o modo de produção escravista antigo é diferente do feudal. Com a crise de Roma, as formas germânicas de produção, baseadas na servidão, né, na divisão coletiva, começam a estruturar no Ocidente. E esse modo de produção feudal, que a gente chama de feudalismo, assim. Tá vendo a história da humanidade? Crise do feudalismo, lento aparecimento do capitalismo. Desde o século XII, século XI, até ele se consolidar quanto modo de produção dominante. Isso se deu nas revoluções burguesas, inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, etc. Até, de acordo com Marx, as contradições do capitalismo gerarem a dissolução do capitalismo através de uma revolução proletária. Karl Marx vai entender que o capitalismo produz o seu próprio germe de destruição, que são as contradições, a dialética. Nessa dialética do Marx, nessa teoria da dialética do Marx, vai se despontar o proletariado enquanto classe revolucionária, o proletariado revolucionário, que derrubará o capitalismo, não se sabe quando, porque isso não aconteceu ainda, em algum momento, para aparecimento do modo de produção comunista, ou o que Marx chamava de livre associação dos produtores. Diga, Gustavo. Gustavo levantou a mão. Diga aí. Bom, então dentro da teoria do Marx, né, a gente tem um desenvolvimento aqui de uma questão interessante. Galera, surge uma discussão política muito profunda entre os marxistas da passagem do capitalismo para o comunismo. Por exemplo, o Marx, em uma época da vida dele, tinha defendido a existência do Estado, né, de uma ditadura do proletariado para a transição do capitalismo ao comunismo. Alguns chamavam de socialismo essa transição, né? Então seria o proletariado tomando os meios de produção, tomando o poder do Estado e etc. Seria o que a experiência da União Soviética fez e fracassou, né? Não sou a finalidade. Mas alguns autores, inclusive o próprio Marx, no final da vida dele, havia defendido uma transição radical do capitalismo ao comunismo sem a presença do Estado, como a Comuna de Paris fez. E aí surgiu todo um grande debate entre marxistas de um lado, outros marxistas, os anarquistas que não concordam com a existência do Estado e por aí vai. Quer dizer, a discussão política entre os marxistas, né, do socialismo, etc., seria essa transição, né? O Adriele, o modo de produção antigo e o feudal tem uma diferença clássica, porque o modo de produção feudal você tem um trabalho servil, não é escravo. O trabalhador é preso à terra, enquanto o escravo ele é preso a uma pessoa, uma propriedade. No modo de produção antigo, a mão de obra é escravidão. No modo de produção feudal, servidão. Beleza? O servo é livre, mas ele fica preso à terra. Ele é livre para ir embora. Se quiser ir embora, vai. Ele não é propriedade de ninguém, mas ele é preso à estrutura social da terra. Beleza, Adriele? João? Sim, diga. Porque que nesse primeiro modo de produção aí que ele colocou, que você colocou aí no slide, está a questão da ausência de classe, não havia dominância entre povos? Isso já não seria um início de uma ideia de divisão?
Não, porque aqui as organizações elas são tribais. Aqui ainda não tem, Sandila, uma ideia é, de comunidade quanto império. Não existem grandes sociedades complexas. São sociedades mais simples. São os homens nas suas primeiras formas de organização, onde o trabalho humano ele é feito para reproduzir suas necessidades sem acúmulo de riqueza. Então não tem classe social. Entende? A divisão que se tem é entre sexos, que ainda não é considerada uma divisão baseada na dominação. Então, nas tribos que a gente entende, tem hierarquias internas, mas não tem acúmulo de riqueza. Então, não, mesmo tendo hierarquia, não significa ter novas classes. Por exemplo, entre seu pai e você, tem hierarquia? Tem. Sim. Mas não significa que você é de uma classe social e ele é de outra. Ainda Entendi. não existe uma divisão do trabalho aqui dentro. Todo mundo partilha da mesma riqueza produzida em pequenas comunidades. Por isso, que esse modo de produção comunal, eles seriam as formas mais antigas de produção, as mais, vamos dizer assim, longínquas, nos primeiros seres humanos, entende? Entendi. No caso, era só a questão da subsistência mesmo, né? Perfeitamente. Da comunidade. Perfeitamente. No modo de produção da livre associação dos produtores ou do comunismo, não é que nós regrediríamos, né, ao primitivismo. Pelo contrário, o que Marx fala é que os meios de produção seriam, então, expropriados das classes burguesas e todo mundo seria classe produtora. Ou seja, não vai ter esse negócio mais de gerente que manda e trabalhador que faz. Produto do homem é produto do trabalho humano. Então, os homens trabalharão, de acordo com todo um complexo de necessidades e novas formas. Marx nunca teorizou sobre o futuro, como será, mas falava que lá a humanidade vai organizar suas formas baseadas na igualdade. Não significa que todo mundo vai ter mesmo salário. Essa planificação econômica é coisa da União Soviética. Até o sistema de dinheiro e salário seria abolido. A ciência desenvolveria e os homens teriam acesso. É tipo assim, vamos pensar que algum de vocês possa algum dia ter acesso a uma medicina extremamente avançada porque você está doente e não ser, por exemplo, limitado por ter que pagar, né? Por ter que pagar alguma coisa. Entendi. Beleza? Mas, e no caso a questão do excedente no modo de produção comunista também não existiria a questão do excedente ou não? Sim, o excedente, Marx, ele até falar que o excedente ele não seria apropriado por aqueles que não trabalham, né? O excedente, na verdade, ele seria solidificado para a necessidade humana quando necessário. Então, é um desenvolvimento técnico e científico enorme. Aquelas pessoas que acusam, pelo menos, o socialismo marxista, ou o comunismo de Marx, de modo geral, como uma fase, não vai haver mais ciência, não vai mais tecnologia, porque nunca leu Marx, né? Porque nunca leu nada do Marx. Porque ele vai falar assim, olha, a ciência ela vai produzir, inclusive, mais, porque ela não vai estar presa nos interesses econômicos. Por exemplo, você acha que o laboratório não está segurando vacina para essa desgraça desse Covid-19? Dá para confiar nos laboratórios? Vai falar que, que os caras estão com dificuldade. Meu irmão, existe interesse econômico na parada, igual a questão de AIDS. Hein? A gente está falando isso há 30 anos. Então, na verdade, não vai ter esse entrave econômico. Eu acho que mais utópico, Duarte, é acreditar em justiça no capitalismo. Né? Muito mais utópico do que o comunismo de Marx. Bem, posso ir nos últimos pontos da aula? Senão eu me atraso aqui. Uma questão importante, cara, dos conceitos de Marx, tem muito exercício aí que agora vai ficar fácil para vocês fazerem os exercícios, são os conceitos do Marx a respeito de alienação e ideologia. Presta atenção. As ideias dominantes de toda a sociedade são as ideias das classes dominantes. E isso é incrível, né? Quer ver? Deixa eu fazer aqui um exercício bom. Sandra, me ajuda aí. Fala para mim as classes dominantes do feudalismo. Senhor feudal. Sim, a nobreza, claro. Isso. Depois vem os comerciantes e depois o... Esse é do clero, hein? É verdade, tem o clero. Claro, o clero é a classe social dominante. As ideias que são dominantes na Idade Média são ideias de pessoas pagãs ou de pessoas cristãs? Pessoas cristãs. Quando você lembra de Idade Média, você não lembra de cristianismo na hora, igreja?
Uhum. Beleza. Agora volta para mim lá em Atenas. Você lembra dos Eupátridas, os cidadãos livres de Atenas? Uhum. Que eram os filósofos? Quando você lembra de Atenas, Grécia Antiga, o que te lembra? O que vem na sua cabeça? Sofocracia? Sofocracia do Platão, perfeito. Vem democracia grega, que só os cidadãos podiam Sim. desenvolver, é ou não é? Uhum. Veja que toda a sociedade tem uma ideia dominante. E essas ideias que predominam são ideias da classe dominante. Por exemplo, ninguém aqui lembra de ideologias dos escravos do nosso período colonial, que se lembra, por exemplo, que quem predominava em nível intelectual era questões da religião, questões que vinham da nobreza portuguesa. O que o Marx quer dizer com isso? É que dentro das sociedades de classes sociais, as ideias dominantes, né, as ideias dominantes são ideias que são das classes dominantes. No capitalismo, o que perdura? Vem cá, o que é predominante? Ideias de solidariedade ou de competição? Competição. Claro! Olha aqui, cursinho, vestibular, trabalho, tudo é competição. Ideias que vêm da burguesia, que queria liberdade. Liberdade de expressão não é um direito burguês, que a burguesia sempre lutou? Desde que não infrinja a liberdade burguesa, né? É aquela liberdade de expressão desde que você não seja contra os ideais da burguesia. Então, o que o Marx fala? Que a consciência ela é determinada pela realidade. Não existe separação. Consciência como se fosse uma coisa autônoma da realidade. É isso que o Marx acusa o Hegel de idealista. Por isso que o Marx desenvolveu dois conceitos foda para entender isso. Ideologia. Ideologia no Marx são as consciências criadas pela burguesia como se fosse algo natural. É tipo as ideias de uma parte da sociedade como se elas fossem de toda a sociedade. Por exemplo, trabalhar, ficar rico, acumular dinheiro e não sei o que e tal. Ideais da burguesia. Como se todo mundo partilhasse e devia seguir esse processo. Ideologia, ela serve para mascarar a realidade. É um ocultamento. É uma ofuscação da verdadeira realidade. As pessoas falam, não, trabalhe mais, que você é uma pessoa honesta e vai ficar rico. Isso aí se mata, trabalhar, morre e não tem nem buraco para ser enterrado. Não consegue pagar nem seu caixão. Veja que a sociedade burguesa ela cria ideologia. Quais são os lugares onde mais se manifesta a ideologia? Quais são onde se propaga a ideologia? Essa falsa consciência da realidade. E aí? Marx fala, nas igrejas é o lugar que mais se propaga. Quando ele diz assim, todo mundo é irmão, né? Tem um patrão que te ferra, mas perante Deus vocês são irmãozinhos, você não pode querer matar o seu patrão. Segundo, além da ideologia ser desenvolvida pelas igrejas e pelas religiões, você tem a educação, né, que incentiva, por exemplo, o estado de competição entre as pessoas, acredita nessa merda de mérito, etc. A ideologia é uma falsa consciência da realidade criada pelas classes dominantes para dominar as classes trabalhadoras. Empreendedorismo. Ou, me dá vontade de vomitar quando eu escuto essa palavra empreendedor. A pessoa está ferrada da vida, está desgraçada na realidade, mas ela é empreendedora. Né? Ela vende água no sinaleiro. Não, isso é empreendedorismo. O cara é Uber. O cara tá como Uber, velho. Não tem direito nenhum. É a precarização completa do trabalho e dos direitos. Mas ele é empreendedor. Esse tipo de discurso é discurso para manter as classes dominadas, né, na sua condição de pauperidade. O que é alienação? Já viu que o trabalhador não reconhece o trabalho que faz? Geralmente ele odeia trabalhar. Qual que é o momento mais gostoso da semana do trabalhador? Fala para mim. É segunda ou sexta? Sexta. Sexta, de tarde. Beirando a hora de alívio. Por quê? Porque não se reconhece no trabalho que faz. É um trabalho alienado. O produto do trabalho que ele faz é separado dele, velho. O cara recebe uma pequena parcela de uma imensidão de coisa, não se vê reconhecido. Por que tem gente que fala assim, eu amo o meu trabalho? É porque depende daquilo, cara. Ninguém gosta de trabalhar, não. Você gosta, às vezes, do salário, do status, da fama que foi criado. Mas trabalhar mesmo, filho, você gosta de dormir, comer, beber, estar com a sua família que você ama, com as pessoas que você gosta e por aí vai. Trabalho alienado. O capitalismo construiu isso, né? As pessoas têm aversão. As pessoas amam feriado, claro. Hein? Quanto menos trabalhar, melhor.
Porque as pessoas, não, eu amo trabalhar, por isso que eu não vou ficar dentro de casa na pandemia. O cacete, trabalho porque é necessidade. Você sabe que é necessidade, mano. Ideologia, trabalho alienado. É essa exteriorização. É você retirar o trabalho do trabalhador. O cara não se reconhece, odeia o que faz. Né? Dúvidas e questões para encerrar. E aí? Professor, eu amo... Ô, João, Mentira, velho. Ninguém gosta de trabalhar, não. Tá doido. deixa eu te perguntar, a questão da meritocracia também seria uma forma de alienação do trabalhador, porque é meio que uma alienação, né? Porque você fala que a questão é de mérito, mas a gente sabe que não é. Claro, é. Como é que existe mérito na sociedade baseada em desigualdade? Não existe. A meritocracia é uma teoria, né? Teoria. Então, Uhum, isso é ideologia. Alienação é no processo de produção. É assim, Sandra. entendi. Os trabalhadores que produzem uma riqueza material, o produto final dela não é deles, não é dividido entre eles. Ele recebe uma parte da produção. Então, o cara trabalha com uma empresa pequena ou milionária, a alienação pode ser menor ou maior. Entende? Quanto maior a produção da riqueza, mais alienado ele é. Então, ele não gosta de trabalhar, ele vai criar formas de resistência. Compreende? Uhum. Ó, tem formas de resistência dos trabalhadores que são sutis, velho. É o mesmo caso do cara ir no banheiro, ficar um tempinho lá, dar uma solapada no trabalho, esperar um pouco, inventar uma doença. Tudo isso é forma de resistência. Porque a pessoa não se reconhece. Beleza? Beleza. Sim? Então tá bom. Alienação rápido. Ô, Duarte, alienação é a separação trabalho-trabalhador. O que eu produzo é meu? Não é meu. É retirado por alguém que não trabalha. Portanto, a produção dessa riqueza me é separada. Eu não reconheço. Eu me vejo diferente daquilo que eu produzi. Eu não me vejo reconhecido no que eu faço. É o que Marx chama dessa separação. Alienar é separar. Quando você compra um carro, você aliena ele de outra pessoa. Ele separa da pessoa. Alienado. Beleza? Vai encerrar aqui em menos de 1 minuto. Mais alguma coisa? Não? Ó, faz os exercícios da nova lista que eu